Bom dia, amigos. Mais uma vez, estamos aqui com a revista Notícia do Estado de Mato Grosso, entrevistando um importante personagem do contexto de crescimento da região do Médio Norte mato-grossense. Desta feita, vamos falar com a produtora rural, empresária, psicóloga, uma mulher de muitos talentos e muito trabalho também desenvolvido aqui em Lucas do Rio Verde, é a senhora Simone Botan. Ela que é proprietária da Fazenda Botan, é sócia proprietária aqui na região de Lucas do Rio Verde e também na cidade de Campo Verde, onde o grupo também atua mais no setor da produtividade de algodão. Mas o que nos traz a falar com Simone Botan hoje é a importância da mulher no agronegócio. Simone Botan hoje é coordenadora do grupo Agroligadas, que é vem se tornando um verdadeiro diferencial na agricultura brasileira, com a evolução da mulher na produtividade rural e, acima de tudo, da sua participação de forma efetiva. Simone, bom dia. Bom dia. É um prazer estar conversando contigo. Você hoje está com mais de 24 anos dedicado à produtividade rural, 6 aqui em Lucas, administrando sozinha a Fazenda Botan. E eu quero que você fale um pouquinho desta experiência junto ao meio do agronegócio. A época que fui fazer faculdade, ainda a mulher tinha o direcionamento da família de fazer alguma outra faculdade que não fosse ligado ao agro. Então, fiz psicologia e já no primeiro ano senti necessidade de auxiliar na parte do agro. E fui fazer administração. Formei em administração e psicologia, atuei muito tempo como psicóloga, mas sempre, mesmo no período que eu atuava como psicóloga, sempre a parte de RH, de administração, a parte contábil, financeira dessa fazenda daqui de Lucas, eu que fiz. E na época eu tinha uma outra pessoa que fazia a parte de campo, e há 6 anos atrás, essa pessoa se retirou e eu assumi sozinha aí a fazenda toda. Eu tenho auxílio ainda do meu pai e do meu irmão, mas não vejo assim diferença na atuação, na voz, na importância, tanto da minha atuação como, no caso, na do meu irmão. Eu acho que já no agro não se tem mais, cada vez menos a gente tem essa diferenciação da mulher e do homem. Você trabalhou praticamente, se formos falar, metade de sua vida dentro de fazenda, trabalhando como produtora rural. Eu te pergunto, hoje, a introdução da mulher dentro desse contexto, como você vê isso como coordenadora hoje da Agroligadas? Vamos falar primeiramente o que vem a ser a Agroligadas. Vamos passar essa informação. A Agroligadas é um grupo de mulheres que começou a se juntar em Campo Verde, numa cidade aqui do Mato Grosso. E como a mulher vem atuando cada vez mais no agro, o grupo foi crescendo. Até porque a gente não tinha uma forma de nos unirmos, de atuarmos. A mulher ainda não tinha organização nenhuma nesse sentido. E com o crescimento a gente começou a definir com o que exatamente a gente ia, no que exatamente a gente iria focar. A princípio, o incômodo maior era com a desinformação a respeito do agro. Então, era um período, isso foi em 2018, era um período que se falava muito mal do agro, de desmatamento, de uso de defensivo, que matava as pessoas, então, a gente, do nosso lado aqui no agro, trabalhando e vendo o esforço e tentando fazer da forma adequada, tanto quanto a sustentabilidade, não agredir meio ambiente e tudo, e, do outro lado, a gente vendo as informações que não eram a realidade que a gente via no agro. Somente quem está dentro do agro sabe o quanto as pessoas se preocupam, porque nós acompanhamos isso no dia a dia da Revista Notícia, o quanto existem preocupações justamente para gerar sustentabilidade dentro da produtividade rural. No entanto, muitas vezes a mídia, de uma forma traiçoeira,
acaba passando informações errôneas e formando opiniões contrárias a todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido dentro da agricultura brasileira, não só do Mato Grosso, mas do Mato Grosso a gente pode afirmar que existe um cuidado extremo. E com a entrada da mulher dentro desse processo, existe, claro, aquele cuidado mais específico. A mulher sempre teve uma forma diferente de ver as coisas, ela enxerga coisas onde a gente não vê. Então, você acha isso importante no processo? Sim. A mulher, normalmente, ela é mais detalhista, né? Exato. E, além de ser mais detalhista, ela tem mais facilidade de criar empatia até com as outras pessoas. Aí ela consegue defender o agro de uma forma sem agredir ao outro e realmente mostrando como a gente trabalha. Então, eu acho que quando a Agroligadas foi definido que a gente trabalharia era a educação e a comunicação do que realmente é feito no agro para as cidades, as pessoas das cidades conhecerem como realmente a gente trabalha, a finalidade era que a gente, as mulheres, né, até com a nossa forma de ser, a gente conseguisse divulgar isso. O homem, às vezes, não para estar defendendo, para estar mostrando, para estar explicando como realmente a gente trabalha. E a mulher, o nosso grupo se propôs a trabalhar isso, a informar, fazer essa junção, essa ligação. O campo com a cidade e também a cidade com o campo, né? Porque lá no campo também a gente tem que ter as informações da mesma forma que a gente depende da cidade. E o pessoal da cidade tem que conhecer melhor como a gente atua, o que a gente faz. E a gente vê muita desinformação. Aqui em Lucas é uma cidade agrícola, vive do agro praticamente, tudo depende do agro. E às vezes a gente conversando com professores, que são pessoas que formam opiniões de crianças, que é a base, e que não repetem coisas que leram em livros há muito tempo atrás, ou que viram não sei em que programa, e estão aqui... Inverídicas, né? Que não acompanham a realidade. Tanto que, assim, uma das nossas ações, das Agroligadas, é justamente levar as crianças, e agora aqui em Lucas nós temos um projeto que deve ser iniciado, né? Faltam alguns acordos com os professores também, para que eles vejam o que realmente é feito no agro, porque o agro não é mais como se falava antigamente, sabe? A gente tem as normas, a gente tem muita tecnologia, a gente é uma empresa normal, né? Inclusive na hora da sustentabilidade, trabalha certinho, né? Ou de trabalho de pessoal. Então, uma das ações nossas é justamente essa, levar a criança a conhecer... In loco. Né, justo, para saber como realmente é feito, o que realmente tem lá no campo. E não é a vaquinha, a galinha que vê lá no programa, não sei como, né? Ou matando não sei o que. Não, sabe? É a forma como a gente trabalha. E é essa ponte, então, que é a maior, o nosso foco maior, essa informação. Para a mulher entrar dentro dessa informação e fazer todo esse trabalho, nós falamos de Agroligadas, é aquela questão. É como você nos falou no dia anterior da entrevista, é colocar a sua calça jeans, bota, chapéu, uma camisa com proteção solar e bora para a lavoura, e assim que é seu dia a dia. E na Agroligadas a gente tem mulheres que não estão no campo, mas a gente tem... a mulher que trabalha na revenda de defensivos, a mulher que trabalha como agrônoma, prestando serviço. A gente tem a veterinária que atende, mas que fica aqui na cidade. A gente tem a advogada que trabalha com essa parte rural. A contabilista. A contabilista, isso, o próprio setor financeiro da fazenda, muitas vezes. Então, assim, que nem eu aqui estou na cidade, eu tenho aqui comigo outras mulheres que trabalham no escritório, na parte administrativa da fazenda. Então, essas mulheres todas, elas atuam com a gente no agro. A gente não pode achar que o agro, a mulher do agro é só a mulher que está lá na lavoura.
Não, a mulher do agro é administradora, São tudo todas. isso, todas que trabalham com o agro e com o agronegócio. Mas eu me referi a você porque mas eu sei que você chegou da fazenda ontem à noite, então ontem, quer dizer, põe a mão na massa, não tem, tem que ter um conhecimento. A gente tem que conhecer, e assim, o que eu achei bem interessante dessa junção, quando a gente começou a Agroligadas, é que aí a gente vai conhecendo a história de outras mulheres. E muitas, todas têm alguma ligação com o agro, mas muitas assim, como eu lá no princípio, foi estudar não sei aonde, foi fazer não sei o quê, foi para fora. E às vezes algumas porque perderam os pais, outras porque perderam o marido, outras porque realmente já cresceram ali junto com o pai na fazenda e já absorveram, né? Então, a gente vê várias histórias e assim, a mulherada atuando em tudo do agro que você imaginar. Então, tem desde essa que coloca a botina e vai realmente para a lavoura e vai para o curral, como tem também a outra que fica na cidade, a parte administrativa. que trabalha com isso. O produtor, hoje produtor, antigamente o colono, ele tinha aquele contexto de dizer, olha filho, você vai estudar para você não precisar ficar trabalhando na roça como seu pai. Isso. Hoje o contexto é diferente, hoje se fala de forma diferenciada. Filho, você precisa estudar para vir aqui trabalhar comigo no agronegócio, ou seja, inverteu esse formato. Como é que você vê isso nos dias de hoje? Se a gente não tem a informação, se a gente não tem o conhecimento, a gente não sobrevive em negócio nenhum. E não é porque é a agricultura que é diferente, pelo contrário. A agricultura, se a gente pega há uns anos atrás, isso aqui tudo, essa região toda, era cerrado. Aqui para cima ainda é uma mata um pouquinho mais... Mas que nem dali para baixo, sul, ali Campo Verde, por ali, era cerrado. Cerrado falavam o quê? Que não dava nada. Que não produzia nada. O que evoluiu? Quando a gente fala que nem a evolução da tecnologia, não é a máquina grande, a máquina bonita, a máquina cheia de computadorzinho só, não. É a semente da soja que produz, sim, no cerrado. É a forma de lidar com a terra que produz, sim, no cerrado e na terra arenosa e não sei aonde, que falavam que não dava, que não... Pesquisa, estudo, ciência. Pesquisa, estudo, ciência. É isso, sabe? Então, ou você está por dentro disso, da mesma forma que você tem que estar por dentro, você vai negociar como sua produção? Você vai negociar como você comprar seus insumos? Você tem que ter informação. Você tem que ter informação de economia, de mercado, de tudo, não tem como. Hoje você sozinho aqui em Lucas do Rio Verde, é bom a gente falar, porque se tratando da região sul, são áreas de terra totalmente diferentes, mas aqui você hoje sozinha fica o dia a dia cuidando, administrando, indo lá, botando a mão na massa, para cuidar sozinha de 2.000 hectares de terra. Isso falamos numa produtividade anual mais ou menos de quanto numa boa safra? Por hectare é uma média de 60 e poucos sacos. Esse ano é um ano, para a gente foi um ano atípico, né? Porque a gente tem aqui na região uma anomalia, uma doença. Uma nova doença. Né? Uma nova doença e que, assim, por mais que nós já sabíamos dela, tentamos nos adaptar a ela, no sentido de até reduzir algumas variedades que eram mais suscetíveis, que a gente já sabia que seriam mais suscetíveis, mas mesmo assim a gente teve um baque grande esse ano, ali na minha produtividade nessa região, pelo menos, por conta disso. É um soja então, que nasce bonito, coisa mais linda, a vagem parece que vai ser a maior produção do ano quando você vê dentro da vagem estão os grãos podres. Isso, e alguns nem chegam a formar direito e outros apodrecem, tipo de cada 3 grãos, um é mais ou menos. Então, assim,
E, além disso, a gente teve alguns outros talhões que a planta quebrou, tombou. Então, foi assim, um ano que a gente esperava uma coisa. Eu digo isso que interessante. Quando você perguntou de produtividade, eu falei, né? Não, mas eu acho interessante falar a esse respeito, porque é justamente para quebrar aquele paradigma que foi implantado, às vezes, por essa mídia mentirosa que acontece, e mostrar que no campo tudo vai maravilha, que o produtor ele está nadando de braçada, ele está comprando o mundo, mas ele não vê o problema que está acontecendo aqui dentro do campo. Então, ele não sabe que para ele ter a comida na mesa, muitas vezes o produtor está lá ralando e tendo uma expectativa e no final é outra. Então, é nesse sentido que eu estou dizendo, a necessidade de pesquisa, de trabalho, do envolvimento todo no dia a dia da lavoura, são coisas que é importante a gente deixar frisado para que quem esteja lá e não entende do setor de lavoura, ele saiba que existem esses problemas. Com certeza. E eles vêm quando vem pesado. Com certeza, porque aí o que chega lá é assim, a saca de soja está não sei quanto, estão rachando de ganhar dinheiro. A gente está suscetível ano passado teve seca, esse ano aí não teve seca, teve essa doença, e chuva, cada ano bastante é uma chuva. coisa, né? Cada ano é uma coisa. Além do próprio mercado. Na verdade, a gente trabalha que nem com commodities que o preço não é feito aqui. Né? A gente segue um preço mercado mundial, né? Justo. E tem que seguir aquilo. Então, o preço está lá em cima agora. Só que tudo que a gente usa para produzir a soja, vamos supor, milho, algodão, subiu muito mais do que eu acho interessante que a pessoa diz, soja comparado a 2, 3 anos atrás, Nossa Senhora, ele quintuplicou quase o valor. Sim, mas as coisas também quintuplicaram, os insumos. Aconteceu com os insumos também. Muito. Maquinário, insumos, diesel, tudo, né? E a gente tem que lidar, é por isso que eu falo, tem que ter informação, porque tem que lidar com isso tudo. E o que eu vejo hoje, que eu acho interessante, é a mulher de igual para igual. De igual para igual. Você não, quando ela é responsável pelo campo, você vê ela lá trabalhando muito bem. Quando é responsável pelo administrativo, pelo econômico, ela vai, sabe? E ainda com um a mais, eu acho, assim, porque ainda a gente, em algumas coisas, a gente tem que mostrar a competência. Outra coisa também que a gente tem percebido, até conversando com também uma mulher acho que é do Agroligados, que é a senhora Rafaela Binotti, nos falou que na sua fazenda agora estão adotando o sistema de fazer estágio com mulheres para operação de máquinas agrícolas. Sim. Eu acho até mais interessante aquela história, quando você comprar um carro, você compra um carro de mulher, ele está muito mais bem cuidado. Sim. Existe esse ditado. Funcionaria dessa forma na máquina agrícola? Com certeza. Na verdade, uma dos benefícios que a gente vai ter no campo com essa boa informação entre o campo e a cidade é o aumento de mão de obra capacitada para o agro. Cada vez mais, por mais que mas as máquinas estão aumentando, diminui os operadores, mas cada vez mais a gente precisa de gente capacitada. Então eu não... Que nem... quando eu implantei o sistema na fazenda, sistema mesmo, eu tive que contratar mais gente. Mas é uma tecnologia? É uma tecnologia, mas eu preciso de gente para operar essa tecnologia. Eu preciso de mão de obra capacitada. Você tem lá uma máquina toda computadorizada, não sei o quê. Você precisa de alguém capacitado para operar. E nós já estamos tendo dificuldade com isso. A mão de obra para o campo já está ficando restrita. Em falta. E a maioria é homens. Não tem por que a mulher não atuar nessa área. Porque dar conta ela dá, fazer ela faz. Não tem por quê. Eu tive na fazenda operadoras de máquinas, eu ainda não tive, eu sei que a Rafaela tem, mas eu tive motorista de caminhão. Que aí eu tenho os caminhões que puxam a safra da lavoura até o armazém, e eu já tive a motorista. Assim, era a que mais me trazia as informações que eu precisava.
era que tinha as coisas anotadas certinhas. Cada detalhe. O caminhão dela estava sempre uma perfeição, nunca me incomodou com nada, sabe? Então, assim, barulhinho já era avisado. Sim, sempre limpinho, ajeitadinho, não sei o quê. Ainda se ela via que alguém não estava bem, ela já ia, já conversava, já trazia, já falava, sabe? Assim, a experiência que eu tive de campo mesmo, aí fora isso tem agrônomas, né? Que a gente tem já hoje em dia bastante, e as meninas que trabalham mais na sede e no administrativo. Mas a mulher em maquinário tanto tem que o Senar, junto com o nosso sindicato rural aqui de Lucas, já tem o curso para mulheres de operadoras de máquina. Né? É um curso que é dado para as mulheres. Esse curso é acessível a qualquer mulher que tenha interesse, avisando as mulheres que queiram. E, aliás, há de se dizer que é um salário muito bom, né? Justo. Muito bom. É uma área, assim, que eu acho que a mulher tem que entrar com força mesmo, trabalhar mesmo, porque é um campo promissor, eu acho. Né? A gente no campo vai precisar e se paga bem, se dá condições boas de trabalho, porque é uma outra coisa que a gente do campo gostaria de informar para a cidade. Né? Vai lá ver a alimentação, o dormitório que a gente tem na fazenda, vai ver o dia a dia, a forma como a gente trata, vai ver a questão de EPIs. É claro que são coisas que a lei já exige, mas exige na cidade também. E a hora que você chega, você vê que na fazenda não é mais como você achava, que chegava lá era tudo... Não, é tudo muito certinho, muito respeito ao ser humano, e com muita observação às leis também. Então está aí, deixamos aí por uma grande possibilidade de ter uma nova profissão, que seria dentro do agronegócio, como operadora de máquinas que existe no mercado, além de muitas outras. Então, as mulheres que quiserem vir para o Agro Ligadas podem ligar no telefone que a gente informou antes, que está aí, você está vendo no vídeo, ou se não, entrar no site de vocês, que é o agroligadas.com. O que você deixaria de mensagem aqui às demais mulheres que ainda estão no agro, mas que ainda não estão no Agro Ligadas? Eu acho que a gente tem que se organizar pelo que a gente acredita. Então, se você é do agro, você vê como o agro está sendo feito, você vê que está sendo feito de uma forma adequada, com um monte de dificuldades, como todo o setor tem, mas você vê o nosso trabalho, vem, se junta com a gente, vamos mostrar isso para o mundo, vamos mostrar isso para as pessoas que não têm acesso ao agro como a gente tem. Eu acho que é até uma obrigação nossa a gente mostrar como a gente trabalha, como está sendo feito, porque todo mundo acaba que depende do agro, do mesmo jeito que a gente depende também da cidade. Então, venham, a gente tem um bocado de ações que são relativas a esse vínculo mesmo, a informar a cidade, viagens a trazer... para conhecimento. Né? Justo, viagens para conhecimentos, agora acho que volta congresso, volta workshops, juntas, acaba que, além da troca de informação, a gente se fortalece. Então, a gente vê muita história de mulheres que tem todo um bocado de barreiras para enfrentar no dia a dia, como os homens têm também, mas eu acho que a gente se juntando auxilia, a gente consegue se auxiliar, se ajudar e fazer, né, trabalhar pelo propósito de mostrar esse agro adequado, como ele é feito, não fantasiado nem para bom nem para ruim, mas como ele realmente é feito, porque a gente sabe que a gente trabalha certo, e nem sempre é fácil trabalhar certo, mas a gente procura trabalhar certo. E tem que ser mostrado isso também, sabe? Acho que chega do agro levar, acho que até já foi, acho que agora já se reconhece. E vamos nos juntar nisso, sabe? Muito obrigado pela sua participação no nosso quadro de entrevistas aqui da Revista Notícia, em nosso site. E deixamos à disposição, tanto para a revista como o site, para qualquer informação, qualquer
que o que for preciso para que nós possamos estar aí dando nossa força para a Agroligadas. Nós agradecemos e com certeza nós temos um planejamento já grande, um bocado de coisa para ser realizada esse ano e vamos contar com vocês sim, e com todas as mulheres do agro que venham atuar conosco. Nós estamos em Lucas ainda começando, há pouco tempo, mas no estado já está bem estruturado, no Brasil todo, e precisamos fomentar aqui em Lucas também, que é uma região importante agrícola. Falamos com Simone Botan, empresária, produtora agrícola, e que está na cidade de Lucas do Rio Verde desenvolvendo um projeto fantástico, que é coordenar também a Agroligadas, um grupo de mulheres que pertencem ao agronegócio e que fazem a diferença nesse setor.